Aleluia, glória a Deus. Vamos iniciar mais uma live abençoada com uma querida irmã, Silvana. Estamos aqui aguardando, né? Estou aqui aguardando ela chegar para dar início à live. É uma live abençoada, onde vamos falar sobre adoção, né? Tem vivido uma experiência onde ela adotou uma criança, né? E isso tocou muito o meu coração, tem tocado o meu coração bastante, né? Desde a época que ela me contou, já tem uns meses que ela me falou, e eu fiquei muito feliz quando ela compartilhou a respeito disso, e fiquei muito tocado, né? Então, eu já tinha falado com ela sobre o desejo de fazer uma live, e hoje, graças a Deus, vamos conseguir fazer essa live para poder ouvir as coisas que aconteceram, para que levasse a irmã Silvana a fazer essa adoção e estar abençoando essa criança. Já chegou aqui para fazer o convite. Glória a Deus. Aguardando aqui a irmã Silvana entrar para a gente poder dar início. Paz do Senhor, minha irmã, como é que você está? Tá tudo bem? Tudo bem com você? Está conseguindo me ouvir? Estou conseguindo, sim. Amém. Como é que estão as coisas por aí? Tudo certo? Então, bem, estamos emocionados, a gente já chorou um monte, assim, relembrando assim, as situações, mas estamos bem, graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor venha te usar grandemente, com muita ousadia, né? E que o Espírito Santo te faça lembrar todos esses momentos que você já viveu durante esse processo, né, de adoção, e que todos nós venhamos ser edificados através desse testemunho, através da sua vida. Antes de iniciar, eu gostaria de ler um texto, e aí a gente vai fazer uma oração e dar início à live, amém? Amém. Isaías, no capítulo 1, no versículo 17, diz assim: Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vamos fazer a oração para estar dando início à live. Amém. Senhor meu Deus, obrigado, Pai, por essa live, obrigado por essa oportunidade de podermos falar a respeito do teu amor, a respeito daquilo que o Senhor tem feito na vida da irmã Silvana, Pai. Queremos estar abertos, Senhor, para sermos edificados através de tudo aquilo que vai ser falado, através da vida da nossa irmã. Pai, que nós venhamos aprender e ter o nosso coração movido a ajudar aqueles que precisam, Senhor. Pois isso te agrada, quando nós amamos o próximo. Porque se nós não amarmos aquele que nós vemos, como vamos amar o Senhor que nós não vemos? Então, que sejamos cheios de amor hoje à noite, Pai, através dessa live. Sejamos abençoados por Ti. Usa a Tua filha nesse momento, com ousadia, Pai, para falar da Tua palavra, para falar a respeito do Teu amor, daquilo que o Senhor tem feito na vida dela, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, minha irmã, conta um pouquinho aí sobre você, né? Eu já conheço, mas sei que pode alguma pessoa estar vendo a live ou vai ver depois que eu vou colocar no YouTube, vai poder assistir, para poder te conhecer um pouco. Fala um pouco sobre você, de Criciúma, Sou sobre o ministério. de Criciúma, somos cristãs, né? Eu, meu esposo, sou casada já há 28 anos e eu conheci Jesus, eu acredito que lá faz já uns 20 anos e a gente está firme nessa caminhada, assim. Conhecemos Jesus, prosseguimos e estamos firmes até hoje, assim, na presença do Senhor. Glória a Deus. Tenho um filho, né? É um filho, meu primogênito, ele tem 27 anos, vai fazer 27 anos agora. E a gente também aprendeu, né? A gente aprende todos os dias essa tarefa, né? De ser pai, de ser mãe. Que com o passar do tempo vem
se tornando cada vez mais difíceis, né? Mais distantes. E chegando agora nessa situação do menino que está comigo, né? Desse menino que eu adotei, que eu sou a guardiã dele, e o juiz me deu essa autorização. Eu quero estar passando assim, para os irmãos, para as pessoas sobre isso. E o objetivo, pastor, realmente em primeiro lugar, é glorificar a Deus, exaltar o nome do Senhor, porque Deus, ele tem esse amor e esse cuidado, sabe? Por cada pessoa, sabe? Por cada alma. Então, não é julgar, não é, sabe? Não é falar, não é condenar, mas é falar do amor de Deus, sabe? É do amor de Deus. E a gente não pode só falar do amor de Deus. A gente tem, né, que ser essa ponte, esse vínculo, ter esse amor dentro da gente para transmitir. A gente tem que ser essa pessoa mudada, transformada e ajudar também outras pessoas a ser transformadas, a viverem melhor. Eu acredito que esse é a nossa tarefa de cristãos, não é verdade? É verdade, aleluia. Glória a Deus, minha irmã. E a gente iniciar, né? Falar sobre essa adoção que você fez, como Deus te usou. Gostaria de saber como foi esse processo, né? Porque a gente sabe que para adotar uma criança existe muita burocracia. Existe uma burocracia, não é fácil. E eu gostaria que você contasse como foi que aconteceu, como foi o início de tudo e como que você conseguiu, né, adotar o seu filho. Como é o nome dele mesmo? Fala aí pra gente o nome dele. Ele é o Andrei. É o Andrei, glória a Deus. Então, fala aí, como é que foi o início, né, desse processo de adoção do Andrei? Então, eu sou técnica de enfermagem e eu trabalho atualmente no Hospital Santa Catarina, né, no Hospital Infantil Santa Catarina, que fica situado aqui em Criciúma, um hospital 100% SUS. Eu já estou há 4 anos aqui e, tipo assim, a gente recebe inúmeras situações, a gente estava comentando ainda antes, assim, de muitas situações de crianças, assim, que ali chegam, com todos os tipos de trauma, sabe? E violência. Isso é uma realidade, tá, pastor? Isso é uma realidade. Uma realidade que às vezes não chega aos ouvidos das pessoas. Tem pessoas que não têm esse conhecimento, mas quem trabalha ali sabe? Que são muitas. E eu estava trabalhando um dia no hospital e o que eu senti, a gente quando é cristão, assim, a gente tem esse compromisso um pouco com Deus, a gente já começa mais ou menos a ouvir a voz de Deus e entender. De repente a gente pensa, quando as coisas começam a sair do nosso controle, a gente já sente Deus falando. E nesse dia especial eu estava trabalhando, não era para mim estar naquele setor, naquele momento, e não era para mim estar fazendo o que eu estava fazendo, e eu cheguei naquele setor e eu me deparei realmente com uma criança sentada num banco, chorando, e vários profissionais ao redor dele, e o Espírito Santo falava assim para mim, olha para ele, só que na correria do dia a dia, e eu com tantas coisas para fazer, fui perguntando ali que eu precisava, na verdade eu estava atrás de um torpedo de oxigênio na emergência, e eu estava ali e eu queria pegar e as pessoas me dificultavam, não está aqui, e eu via que estava saindo do que era normal. E o Espírito Santo me mostrando. E o que assim, o que eu vejo é que eu vejo crianças todos os dias no hospital. Todos os plantões a gente atende muita. Só que ele era diferente. O Espírito Santo falava, olha para ele, olha para ele. E daqui a pouco eu olhei para ele, assim, sabe? Tirei o olhar do que eu estava fazendo e olhei para ele. E eu me aproximei, eu pude ver, assim, uma certa tristeza, uma certa agitação nele. Eu cheguei perto dele, conversei com ele um pouquinho, ele me abraçou. E aí eu podia ali conversar um pouco com os profissionais. E ele estava passando por uma situação difícil, assim, ele estava no abrigo,
nessa época, estava num abrigo, passando por uma situação bem delicada da vida dele. E aí eu me aproximei, abracei ele, conversei um pouquinho com ele. E depois, assim, ó, depois a história dele meio que deu uma normalizada, assim. Eu não consegui mais, né? Eu até tive contatos, assim, mas a princípio ele estava bem. Mas eu orava por ele, sei lá, eu me interessei por aquela vida. Deus me fez eu me interessar por ele, um agir diferente. Eu tirei o olhar sabe, do que eu estava fazendo, do meu dia a dia, e automaticamente o meu olhar começou a ir para ele, assim, para a situação que ele estava vivendo, mas de uma forma diferente de que eu vivia todos os dias, sabe? Foi diferente. E aí depois passou um tempo, isso foi no começo do ano passado, passou um tempo aí, várias situações aconteceram. E chegou um dia que eu estava indo para um plantão, isso eu acho que depois de uns 3 meses, que a gente teve esse primeiro contato, 4 meses, e eu estava indo para o meu plantão, e quando eu passo assim, encontro ele. E aí quando ele me viu, ele me reconheceu, veio ao meu encontro, me abraçou, e ele falou para mim, aí ele bem durão, sabe? Ele é muito lindo, sabe? O pastor dele é muito lindo. Ele me olhou assim, desculpa, ele me olhou e ele falou assim para mim, ó, ô tia, eu agora estou aqui no hospital de novo. Aí contou que tinha machucado o pé, e realmente ele estava com corte no pé, por conta de uma crise que ele tinha dado, assim, de agitação, e machucou o pé e veio parar ali de novo. E ele, tia, e eu tô aqui, sabe? Agora eu tô aqui no hospital, você cuidado, e eu quero te falar uma coisa. Ele falou bem assim pra mim, eu quero te falar uma coisa. Eu tô... essa parte ainda me emociona muito, sabe? O jeito que ele me falou. Eu tô pra ser adotado, tia. Agora eu tô aqui pra ser adotado. Tu não quer me adotar, tia? Começou, sabe? E aquela... Partiu dele esse desejo de adoção, partiu dele. Nossa, que bênção. Ele falou, ele pediu, tia, eu queria, tu não me adota, tia. E eu, sabe, e aí entrou com uma flecha no meu coração. E aí dali eu comecei a me envolver, eu abracei, no momento ali eu abracei ele, a gente chorou um monte, eu fiquei um tempo ali chorando com ele. E daí ele permaneceu ali no hospital por alguns dias ainda. Daí eu procurei os meus chefes ali, conversei com eles sobre a situação, assim, tudo muito assim, claro, porque no hospital a gente tem o código de ética, então tudo tem que ser muito respeitado, e o Hospital Santa Catarina faz um trabalho muito bom sobre isso, tá? Eu conversei com a casa também, e até que saiu uma internação para ele num hospital psiquiatra infantil que aqui em Criciúma não tinha. Ele precisava de uns ajustes que as pessoas não entendiam, né? Até os próprios familiares às vezes não entendiam o que estava acontecendo. E saiu uma internação para ele, num psiquiátrico. E ele ia. E aí eu fiquei naquele dia, eu fiquei assim, meu Deus, e agora? Só que ele ia sozinho, ele não podia ir com ninguém. Ele não podia, não tinha ninguém que pudesse acompanhar ele. Na verdade, assim, ele estava meio que proibido das pessoas irem. Era uma situação bem delicada, pastor, bem delicada. E aí eu lembro que naquele dia ele ia na semana, tipo assim. E eu peguei e convidei umas meninas ali, uma parente dele, uma tia deles, que também ama muito. Sabe, o que eu quero deixar claro nessa live é que não é falta de amor, pastor. Não é falta de amor. Eles são amados. Essas crianças, elas são amadas. Só que às vezes chega uma situação, acontece uma situação que não conseguem resolver. Que eles não conseguem resolver. Então, acaba que, sabe, piorando, acaba que os profissionais precisam tomar uma decisão. E eu sei que esse menino, ele ia para lá, daí eu falei com uma prima dele lá, umas tias dele, eu lembro que a gente ficou a tarde toda na defensoria pública. Pelas primeiras vezes eu fui, nunca tinha ido, eu não conhecia nada sobre, sabe, sobre história de adoção, sobre nada, assim. E aí a gente foi, eu lembro que a gente ficou a tarde
toda nessa defensoria pública para tentar o juiz dar uma ordem para a gente ir para alguém acompanhar ele. E aí, como eu estava envolvida na situação, daí eu fui. E, olha, tipo assim, o responsável para dar essa ordem para a gente, ele ia sair de lá 7 horas. Ia terminar às 7 horas, ele deu a folha, o documento, tipo, 6h30. Foi bem no final, assim. E a gente glorificou. Eu lembro que ali a gente glorificou, que ele não ia sozinho. E aí eu fui para Itajaí. Larguei o emprego. Nossa, não esqueço. Nossa, eu liguei para minha chefe, eu falei assim, olha, aconteceu isso, eu preciso ir. Nossa, eu nem pensei, eu disse, meu Deus, eu só pensava assim, ó, uma vida vale mais que tudo. Eu só pensava, sabe, nisso. Glória. Eu pensava nisso, uma vida vale mais. Aí eu pensava em Jesus na cruz, né, entregando a vida dele por nós, pecadores. E aí poxa, e agora está nas minhas mãos de fazer algo por uma pessoa, e está nas minhas mãos, porque ali eu podia dizer não, sabe? Eu podia dizer não, eu vou cuidar da minha vida, vou cuidar da minha família, vou cuidar do meu emprego, mas estava tão na minha mão e eu não podia dizer não, porque era uma criança e ela ia para um lugar longe, afastada de tudo, sabe? Da família, um lugar distante. E aquilo não saía da minha cabeça. E eu peguei e fui, sabe? Larguei tudo e me joguei. Fui para lá com ele, para Itajaí. Me deparei em Itajaí, no hospital psiquiátrico infantil. Olha. Glória a Deus. Foi muito. Foi ao mesmo tempo que foi tremendo, foi assustador. Meu Deus. Por quê, minha irmã? Que foi que aconteceu lá? Se querendo me interromper, pode me interromper, tá? Não, pode falar. Não, pode ir falando. Tô bem curioso para saber o que foi que aconteceu em Itajaí, as coisas que Deus foi fazendo aí. Mas como eu falei pro pastor, ali não tem, né, um hospital próprio para internação de psiquiátrico, assim. Na verdade, é algum distúrbio, algum transtorno. Eles precisam de uma avaliação maior, lá tem, né, esses psiquiatras infantil. E aí eu fui lá. E quando eu cheguei lá, realmente, assim, o primeiro olhar que eu tive, assim, a sensação, eu fiquei bem assustada, assim, com o que eu vi. Eu vi crianças, tipo assim, totalmente alucinadas. Eu vi crianças, assim, que em alguma parte da vida delas, elas foram machucadas, tanto meninos quanto meninas, e aquilo gerou traumas muito grandes nela, a ponto de eles sair da sociedade para ser curado, para ser tratado. Tipo, afastar da sociedade, porque naquele momento estava causando, sabe, um perigo para a sociedade. E aí estavam lá, alguns acompanhados, outros sozinhos, mas aquelas crianças, eles eram legais, sabe? Depois, quando a gente viu, eles vinham e falavam com a gente, e eles se ofereciam para ajudar a gente. Eu lembro que eles chegaram, né, no menino que está comigo, eles se ofereceram, vão brincar comigo, sabe? Eles tinham isso dentro deles. Era, sabe, lá dentro, aquele amor, um amor lá dentro deles, no meio de trauma que eles têm, que eles tinham, que eles têm ainda alguns, mas eles ainda tinham, assim, um amor, assim, pelo colega, um respeito, e eu pude conhecer tanto meninos quanto meninas, assim, bem traumatizados, assim, por situações, né, de fora, e que estavam lá. E eu me assustei porque eles também criavam
Eles criavam assim o mundinho deles. E lá e nessas brincadeiras eles criavam amigos imaginários, só, muitas situações. E ele ia me lembrar da Bíblia, sabe? Do espiritual, porque a verdade é, pastor, biblicamente falando, e no que eu acredito, no Deus poderoso, sabe? Que nos salvou e que cuida da gente. Que eu sou chamada para ser mãe, o homem ele é chamado para ser pai, e a partir do momento que, às vezes, por um descuido, por alguma situação, isso se quebra, os filhos facilmente eles são presa fácil, tanto da sociedade quanto de Satanás, desses demônios, que é o que a gente acredita, que é o que eu acredito. Porque o mundo já está livre, não é no que eu acredito, é nisso. E lá eu pude ver essas crianças atormentadas, assim, e eu fiquei lá alguns dias, e aí eu pude falar com mães que estão lá lutando também, que estão lá do lado, que estão tentando buscar em Deus, porque assim, ó, não menosprezando os profissionais, porque a gente tem, meu Deus, aquele hospital para mim foi uma bênção, assim, foi um marco, porque ele é muito bom, ele tem uma estrutura ótima, os profissionais que ali trabalham, eu pude conhecer uma serva de Deus lá dentro, que até hoje a gente conversa ainda, mas assim, tem situação, pastor, isso eu já quero deixar para todo mundo que está assistindo aí, para quem vai assistir, só Jesus. Aleluia. Tudo é verdade, tudo vai falhar uma hora. Tem gente muito rica, sabe? Tem pessoas com muito poder aquisitivo, com muito dinheiro, que tem filho assim. Como, não é só porque o dos pobres, dos necessitados, sabe? Mas é essa necessidade realmente, é ser pobre mesmo de algo maior, que é Deus. Sabe o que eu vejo? Desculpa te cortar um pouco, assim, quando Deus te levou nesse hospital, você viu outras crianças que também estavam passando por situações complicadas, né? Eu me lembro de Jesus caminhando, né, pelas ruas e vendo muitas pessoas que também passavam necessidade. E a Bíblia fala que Jesus, movido de uma íntima compaixão, de muita compaixão, ele foi lá e operou uma cura, operou um milagre, porque ao ver as pessoas naquela situação, ele não se aguentou e foi lá e operou um milagre, operou uma cura. Então Deus te levou nesse hospital, porque como você tem um Espírito Santo de Deus, para que você também fosse movida com compaixão e amor pelas crianças que estavam ali. Como você já estava acompanhando uma criança, Deus já estava te enchendo de amor e compaixão para que você tomasse uma posição e falasse, não, agora eu vou cuidar dessa criança, eu vou fazer algo por essa criança, que eu consigo fazer algo pelo Andrei, eu consigo fazer algo por essa criança, então eu vou fazer. Porque não dá para a gente fazer tudo, né? Mas se Deus coloca uma pessoa no nosso caminho que a gente consegue ajudar, o Senhor vai nos abençoar para que a gente consiga ajudar essa pessoa. Então, Deus te levou nesse hospital para te encher de amor, de compaixão, mas gostaria que você continuasse nos contando aí que Deus continuou fazendo através da sua vida, nesse hospital, se tem mais algum testemunho que você presenciou, esse período que você teve em Itajaí. Conta aí pra gente, minha irmã. Tá. E ali que o pastor estava falando ali desse momento assim da gente cuidar dele, né? E aí, tipo, assim, hoje também eu me preocupo muito é que, assim, ó, tudo aquilo que Jesus coloca nas nossas mãos para fazer, independe do tempo, da hora, mas que a gente faça bem. Verdade. Não é verdade? Se Deus colocou, tipo, isso já deixando para outras situações, outras pessoas, se bota uma pessoa para a gente cuidar, que a gente dê o nosso melhor, porque Jesus está confiando aquela alma, aquela vida
nas tuas mãos, tu não sabe por quanto tempo que é. Às vezes é só um período de tempo, ali onde a situação não está resolvida, mas que tu vai marcar, que tu vai fazer diferença. Por quê? Porque tu, com o amor de Deus, não é o amor da gente. Porque eu tenho dito, eu não sou boa assim, meu Deus, eu não sou tão boa. Né? Isso é algo de Deus, porque ele muda a vida da gente, muda as atitudes da gente. Então não é porque a gente é bom, não. Não é porque a gente é bom, mas é porque Deus é bom. Porque Deus é bom. Porque Deus cuida da gente. Porque Deus, e a gente, isso a gente só faz retribuindo. E por mais que a gente faça, a gente nunca vai conseguir, né? Mas assim, é um pouquinho. E aí, contando mais um pouquinho sobre lá no hospital, eu também tive a chance de conhecer um menino lá, que ele estava junto com o que eu estava acompanhando, né? E eu lembro que ele estava meio triste, ele era um caso mais delicado, assim, mais de alucinação, assim. E aí, uma hora, ele estava sozinho, sentado na cama, assim, e ele deitava no chão e tudo mais, e aí eu pude me aproximar dele, e aí sabe, eu senti uma dor tão forte no meu coração, e eu me aproximei dele, e aí ele estava ali, sabe, eu coloquei, eu botei as minhas mãozinhas nas mãos dele, e eu olhei com ele, eu disse, eu posso orar um pouquinho por ti? Daí ele só disse que, né, pode. E eu fiquei ali com ele, e aí eu não podia orar muito em voz alta ali, sabe? E aí eu lembro também dessa situação, porque ela também foi muito marcante na minha vida. Porque eu clamei, sabe? Com o coração. Eu clamei com o meu coração. Eu disse, Deus, eu sei que o Senhor tem poder para curar esse menino. Eu sei que o Senhor tem poder para ajudar esse menino, para abençoar a vida dele, para curar e restituir ele, a família dele curado. Porque eu também sei que como é difícil para uma família cuidar. Eu sei que é difícil, não é tão fácil. Mas o Senhor pode. O Senhor pode curar, o Senhor pode ajudar. E eu orei por ele, botei a mãozinha na cabecinha dele e orei. E aí eu lembro que ele falou, olhou para mim, ele falou bem assim, ó, tia, tu é igual a minha mãe, ele falou, tu é igual a minha mãe. Por um tempo, tia, tu trouxe paz para esse meu tormento. Ele falou bem assim para mim. Por um momento, tia, tu trouxe paz para esse tormento que eu vivo. Nossa, eu chorei muito, sabe? Eu chorei muito, 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 porque a gente se preocupa muito com tão poucas coisas. A gente se preocupa com, sabe, com ter, com ser. A gente quer ter o melhor, a gente quer ser o melhor. Mas naquilo que não agrada a Deus, não é que não agrada a Deus, mas é aquilo que não traz vida verdadeira, que não edifica. Não que seja errado, né? A gente não ter, a gente, né, ter, a gente pode ter, a gente querer ser também, mas que a gente não perca essa essência. E quando aquele menino falou isso para mim, eu chorei, sabe? Eu pensei, meu Deus, cura ele, guarda ele, cuida dele, sabe? Foi algo muito, muito de Deus, assim, muito sobrenatural. E depois eu soube que ele foi para casa. Eu soube que ele foi para casa. E ele já estava mais de 100 dias ali. Foi Deus que te usou, minha irmã. Eu soube. Para orar por ele. Eu soube. Profetizar a vida dele. Depois, assim. E quanto a mim, pastor, assim, do meu testemunho, assim, ó, eu fui levada muito também, bem ao extremo, porque, como eu falei para o pastor, não é fácil. Mas quando Deus, ele trabalha, e hoje eu acredito que Deus tem um projeto, um plano muito grande na vida desse menino. E por esse momento, a gente acredita. E por esse momento especial que ele tem passado, que ele passou, Deus usa pessoas para cuidar. Eu vejo assim. E neste momento, ele usou a mim para ser a guardiã. Então eu tenho que dar o meu melhor.
fácil, não é. Eu chorei, eu choro, eu chorei muito. É, porque a gente pensa, a gente fica com medo de não vencer, a gente fica com medo de errar. Eu lembro que teve numa situação que eu estava assim, meu Deus, estava tão no extremo que eu só chorava. Eu pensava nele, eu pensava no que podia acontecer. E aí eu acho que eu até comentei com o pastor outro dia, né? Eu lembrava assim das lutas que o apóstolo Paulo sofria, né? Que eram lutas por fora e temores por dentro. Meu coração chegava a doer, sabe? Foi muito forte tudo que eu passei com Deus esse tempo, assim. Mas que me deu vida, que me avivou, sabe? Que me mostrou outro lado. Me mostrou outro lado, outra verdade que às vezes a gente conhece, mas a gente não faz. Que é o que importa, que é o versículo que o pastor colocou, Tiago, ali do 1:7, né, que é a religião verdadeira. Eu não estou falando de placa de igreja, eu estou falando do amor de Deus. Estou falando do amor de Deus, né, dos mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. É verdade. E amar o próximo, gente, é amar o próximo, tu tem que deixar por um tempo ali aquilo que é teu e focar na pessoa. E amar a pessoa. Isso muito... pode falar. Um amigo meu, que é pastor também, pastor Ricardo, ele mandou uma mensagem ali, falou: preciosa irmã, que Deus continue movendo o teu coração a direcionamentos específicos. Porque Deus faz isso, né? Dá direcionamento específico, nos leva até pessoas específicas para que a gente ore por elas, para que a gente libere uma palavra, né? Então, naquele momento você foi até o hospital, encontrou aquela criança e liberou aquelas palavras na vida dela, Deus moveu e Deus agiu, né, em favor daquela criança que depois foi para casa. Deus te usou naquele momento, te levou àquele lugar específico. Mas e aí, minha irmã, depois desse período lá no hospital, como é que aconteceu para que você conseguisse adotar, né, o Andrei? O que foi que aconteceu depois ali? Então, daí eu voltei, né? Eu fiquei, na verdade, os médicos lá pediram para ficar uns dias com ele para avaliar ele sozinho. Aí eu vim, eu voltei para Criciúma, voltei chorando, não tem noção. Eu lembro que quando eu estava voltando, eu dizia, meu Deus, nossa, eu estava bem no limite, assim. Eu nem me preocupava mais com a minha vida, assim. Teve uma noite dessas também que quando eu voltei, antes dele voltar, ele ficou ainda mais uns dias lá, né? E eu vi. E aí teve uma coisa também bem assim, forte que aconteceu comigo, que agora, se tem daqui outras pessoas vão se ouvirem, as pessoas que me acompanharam sabem. Também tem um detalhe muito importante, pastor, que eu esqueci de falar, que agora o Espírito Santo está me lembrando. Pode falar, tinha uma cidade orando por essa situação. Oh, aleluia. Glória a Deus. Uma cidade estava orando e intercedendo? Tinha muita gente, muitas igrejas. A gente colocava em tudo quanto é lugar. Amém. Foi muita oração. Madrugada, jejum, teve muita oração. Então, assim, isso eu não posso me esquecer. Porque se eu conseguir ir lá, se eu conseguir passar por tudo que eu passei, eu estava com uma cobertura muito grande de Deus, assim, por conta dessas orações, porque teve momento que foi muito difícil de eu achar que eu não ia conseguir. Mas aí Deus usava pessoas aleluia, que me ajudavam. Teve um dia à noite que eu acordei na madrugada com uma dor forte, a ponto de morrer. Eu já estava querendo ir para o médico, sabe? Sufocada, assim, uma coisa muito que a gente sabe que é espiritual, né? E aí eu consegui chamar uma irmã e a gente orou, e aí passou aquela situação e daí Deus me deu fôlego de novo, me deu vida de novo, e eu consegui, sabe como me alimentou de novo, e eu prossegui. E aí fiquei esperando, daí eu, né, contato, como eu falei pro pastor, também lá tinha Deus sempre tem os seus, né, e tinha uma irmã lá que também era evangélica,
uma serva de Deus, que também a gente conversava direto, ela me mantinha informada, até fotinha ela me mandava, assim. E aí ele veio. Mas até então eu tinha dado entrada na adoção, mas eu também não sabia, né? Mas Deus já tinha movido. Deus já estava fazendo. Deus já, sabe? Deus já sabia tudo. Ele só estava me usando, sabe? Para o que ele queria. E aí eu vim para casa, daí quando ele voltou, acho que foi dia 28, foi dia 22 de outubro, parece. Daí eles me ligaram, né, a casa onde que ele estava, me ligou perguntando se ele podia passar, se eu queria, né, se ele passasse o final de semana comigo. Eu falei, claro que eu quero. Daí eles pediram para mim ir lá buscar ele, né? Aí eu fui. Desculpa. Daí eu fui. E aí eu lembro que eu só cheguei lá, ele já veio ao meu encontro, a primeira coisa que ele disse, ele foi falar assim para mim, tu me abandonou lá, né? Me abandonou lá, tu me deixou sozinha, né? Porque eu sempre dizia assim para ele, ó, independente do que aconteça, a tia vai te achar, eu falei. A tia vai te achar, tu não tá sozinha, eu falei. A tia vai te achar. E aí, só que quando eu vim pra cá, eu não comentei com ele, mas eu falei, se tu não vê a tia, eu falava isso, a tia volta, a tia não vai te abandonar, eu sempre falava isso. E eu procurei cumprir e tô cumprindo. Porque eles se agarram nisso, eles acreditam, sabe? E eu não quero quebrar essa fé de uma criança, assim. E aí eu vim, daí eu lembro que ele só chegou, tá, tu me abandonou lá, né? Daí eu falei, não te abandonei. Daí me abraçou, beijou, tem toda aquela história. E foi pra minha casa. Daí, eu tava, aí isso foi à tarde, quando foi o final do dia, assim, eu tinha um compromisso, tava nesse compromisso, e ele tinha ficado em casa com meu marido, porque o meu marido já é apaixonado por ele também, né? Você conhece, né? É duas crianças, sabe? Aleluia. E antes que eu esqueça também, eu tenho uma situação também, assim, que como é bom servir a Deus, porque nessa situação toda, com ele, Deus moveu até no meu filho. Meu Deus. Mas Sabe, tem que ser, né? Tinha que ser assim, né? Para que desse certo, seu marido, seu filho, todos tinham que estar em concordância para que essa obra fosse realizada, né? Bem assim, o meu filho, que estava meio afastado até da gente, sabe? Eu não tenho vergonha de falar, porque realmente a gente acredita em Deus, a gente luta. Mas uma coisa, eu não abro mão de lutar pelo meu filho, de buscar em Deus. Eu creio que isso é para a vida toda. Eles são pequenos, são grandes, e eu acredito nas promessas de Deus, do cuidado, de salvação, de libertação, de provisão. Eu acredito muito nisso. Então, quando a gente começou com essa situação, o meu filho também ele mudou, e ele tem mudado. E ele já é um menino, mas a gente sabe que o mundo está aí armando. Verdade. E quando a gente começou a agir assim, Deus já começou a trabalhar diferente na vida dele. Ele também andou sofrendo percas, traumas, mas Deus está trabalhando também. Então, assim, eles já são tudo apaixonados, assim. E ele ali em casa, ele está sendo uma bênção. E nesse dia eu saí, ele ficou com meu marido, com meu filho, e eles me mandaram um recado dizendo lá, né, que o juiz tinha dado liberado a guarda para mim, que eu estava me tornando a guardiã do... Glória a Deus, glória a Deus. Sabe o que é que eu lembro com essa história? Eu lembro da passagem da multiplicação dos pães. Porque assim, diante daquela situação, onde estava aquela multidão ali seguindo a Jesus, já fazia um tempo, e eles estavam com fome, né? Porque já havia dito que estava seguindo a Jesus, os discípulos, olha aquela situação ali e fala para Jesus, despedir a multidão para que eles fossem embora para casa para poder se alimentar. E aí Jesus fala para os discípulos, dai-lhe voz de comer, resolvam a situação. Aí eles não sabiam o que fazer, foram procurar, viram que tinha apenas 5 pães e 2 peixes. E até falaram, o que é isso para toda essa multidão? Mas Jesus pediu 5 pães, os 2 peixes, agradeceu a Deus, os pães, abençoou os pães, os peixes, e ali houve a multiplicação. Então, por que eu acho que é semelhante à passagem da multiplicação dos pães? Porque a irmã viu uma situação, se compadeceu
né? Porque Jesus fala para o discípulo, dá-lhe voz de comer. Então, a responsabilidade de ajudar aqueles que precisam é nossa. Então, Jesus jogou a responsabilidade para os discípulos. A irmã viu a necessidade de uma criança, se compadeceu e começou a agir em favor da criança. Eu tenho certeza que naquele momento você nem sabia assim, se conseguiria fazer tudo aquilo que gostaria por ele. Não sabia se iria dar certo, o que iria acontecer, mas movida pelo amor e pela compaixão, a irmã começou a agir em favor dessa criança. E aí o que é que Deus fez? Ele começou a multiplicar, começou a fazer com que essa obra que estava sendo iniciada começasse a crescer. E aí, até chegar ao ponto de você conseguir a guarda do Andrei, né, e se tornar mãe dessa criança. Então, Deus multiplicou aquele ato de compaixão que você teve, aquele amor que você sentiu quando encontrou com ele. Deus multiplicou para que hoje você se tornasse mãe do Andrei. Então, é assim que Deus faz. Quando nós nos colocamos à disposição de ajudar o próximo, às vezes nós não temos muitos recursos, mas se nós usamos aquilo que nós temos e falamos, Senhor, o que eu tenho é isso aqui, o que eu posso fazer é isso. O Senhor é poderoso para fazer muito mais, além daquilo que pedimos, né? Deus é poderoso para fazer muito mais. Então, gostaria que a irmã continuasse contando aí como é que tem sido essa experiência, né? Depois que você se tornou mãe do Andrei, como é que tem sido essa experiência cuidando dele? Ele é uma bênção, tá? Ele é muito fofo, sabe? Ele é muito fofo, assim. Ele é carinhoso, ele é querido. E assim, pastor, uma coisa que eu quero deixar bem claro, assim, é que, assim, ó, tem muito amor envolvido com esse menino, assim, tem muito amor da parte Aleluia. da família dele. Glória Assim, a Deus. foram situações que foram acontecendo que, sei lá, por algum motivo, fugiu do controle, sabe? Mas ele é amado, sabe? Ele é amado. E ele é muito fofo. Comigo, assim, ele é muito educado. Com o Beto, é outra criança. E é de beijar, de abraçar. E aí, assim, ó, tipo, eu voltei pra cá, quando eu voltei pra Criciúma, né, de lá, eu tive que voltar, tive que correr atrás do meu emprego, né, porque daí eu precisava trabalhar, daí eu voltei, fazer o pessoal do hospital, daí eles me deram um maior apoio. Glória a Não, Deus. Silvana, eles ajudam, né, hoje, os médicos de lá, eles acompanham. Às vezes a gente precisa de uma medicação, eles dão, assim, é bem, eles estão, sabe, eles conheceram a história, eu já conheci o menino, né? E aí, então, eles também me apoiam, então eles me devolveram o emprego que eu precisava, né? Daí, Deus abençoe. daí eles me liberam para me olhar ele quando eu tô de plantão, mas também aí os meus cunhados, minhas cunhadas também, que a gente mora tudo um pertinho do outro, assim, também ajudam no cuidado dele. E aí ele voltou pro colégio, foi pro colégio, passou de ano, sabe? Ele tem um acompanhamento no colégio, tem uns profissionais lá bem legal que me ajudam também, que me ajudam com ele quando ele chora, porque assim, no começo ele chorava mais, agora ele já tá mais tranquilo, mas ele é um menino muito especial. E eu creio assim que a gente crê que Deus tem um chamado grande também na vida dele. E que o que a gente acredita é que o diabo tentou destruir isso. Sim. Que Satanás tentou tirar, porque assim, ó, a família tem amor, sabe? Mas foi uma situação assim que fugiu do controle. Então a gente acredita nisso. E por esse tempo, por esse momento, por essa situação, o Senhor me escolheu, sabe? E aí eu tipo, quando eu tirei os olhos das coisas, coloquei o olhar e realmente me prontifiquei a amar o próximo como a mim mesma, a ajudar, Deus começou a trabalhar. E aí sim, ele tá lá em casa, tá comigo. E o dia a dia, pastor, o dia a dia a gente. Eu lembro que às vezes eu paro para pensar de meu Deus, e agora? Porque muda toda a vida da gente, né? Mudou toda a rotina, mudou tudo, né? Mas é tudo bem, é prazeroso tu saber que tu tá cuidando de uma pessoa que para nós que somos cristãos, parecidos com Cristo, a gente ainda deixa muito a desejar, não é verdade? Sim, é verdade. Porque olhando
de Jesus, porque o nosso líder maior é Jesus. Sim. E aí a gente olhando para tudo que ele fazia, para tudo que ele fez, fazia e faz, a gente deixa muito a desejar. Então, o mínimo que a gente pode fazer, né, é se envolver com pessoas, que é o que Deus quer, é relacionamento com Ele, com pessoas, ser bênção, canal, é ser ponte numa hora que uma pessoa falha. Sabe, uma hora que uma pessoa perde a esperança, na hora que uma pessoa está passando por um momento difícil, né? Ajudar essa pessoa. Depois fica tudo bem, Deus trabalha, Deus opera. E no dia a dia, Deus tem trabalhado, sabe? Mas o que eu tenho orado a Deus é que ele seja curado, esse menino seja curado. Ele ainda toma alguns remédios, mas ele é muito inteligente. Ele tem assim ele é voltado para as coisas de Deus, ele quer levar a Bíblia para a igreja, ele está fazendo aula de bateria agora. Né? É isso que eu ia falar agora. Já vi vídeo dele tocando bateria, tá bem envolvido, né? Bem, não, ele é muito focado, isso. Daí o pastor aqui, que a gente tá na Assembleia de Deus aqui perto de casa, né? Então o pastor já abraçou ele, já deixa eles ensaiar, ele vai lá e já toca bateria lá na igreja, sabe? E participa da escola dominical e já faz teatrinho com as crianças. Então, assim, ó, enchendo ele de Deus, sabe? Porque outra coisa, assim, que eu já quero deixar bem claro é que, assim, ó, às vezes um pai pode falhar, sim, uma mãe pode falhar, porque nós somos falhos, não é? Como pai, como mãe, como ser humano. Mas Deus, ele não falha. Deus, ele não falha. E se cada um de nós, se cada um de nós se voltar para Deus e buscar realmente esses traumas que são causados pelo mundo, eles são curados. A pessoa não vai viver uma vida frustrada, sabe? Não vai se tornar um adulto frustrado. Vai se tornar um adulto testemunha do poder de Deus. Vai se tornar um adolescente, vai se tornar um jovem que vai glorificar o nome do Senhor, né? Que vai ser curado, e não assim só curado parcialmente, mas vai ser curado totalmente. Vai ter aquela cura que só Deus pode fazer, que a medicina não consegue, né? Com medicação, que profissionais não conseguem, por melhores que sejam. Mas Jesus consegue. E consegue mudar a vida, consegue mudar a história, consegue mudar destino, consegue mudar vidas. Basta que a gente creia, basta que a gente, né, ouça a voz de Deus, ouça o Espírito Santo, se deixe ser conduzido pelo Espírito Santo. Vale muito a pena. Vale muito a pena. Verdade. Irmã, que testemunho bênção, viu? Saber como que Deus te usou para poder adotar o Andrei, o amor que você tem por ele, como que você tem se dedicado em ensinar ele o caminho do Senhor, né, para que ele se envolva com as coisas do Senhor. Tenho certeza que Deus, ele se alegra com isso, né? E ele sempre quer nos usar para ajudar o nosso próximo, aqueles que precisam. E tá conseguindo me ouvir? Porque a irmã colocou ali que está sem som. Tá conseguindo me ouvir direitinho? Eu consigo. Amém. E eu lembrei de uma situação que a gente viveu aí em Criciúma, né? Quando eu fui fazer uma visita a um irmão, estava um pouco desanimado e tal, e quando eu estava retornando da casa dele, um senhor me parou na rua, ele viu que eu estava com a Bíblia na mão, e ele falou, tem um homem que está aqui no meu quintal, um senhor que ele é viciado em bebida, e eu preciso encaminhar ele para algum lugar, eu não sei o que fazer. E aí eu fui lá, conheci esse senhor, e aí eu orei por ele, conversei com ele, perguntei se ele tinha interesse de ser internado, ele falou que sim. Eu falei, e agora, o que é que eu vou fazer? Aí comecei a conversar com outros irmãos, explicar a situação, aí me passaram o contato de centro de recuperação, comecei a entrar em contato, aí consegui, né, através do irmão Jaime, que foi lá com seu carro, pegou as coisas dele, conseguimos levar ele até um centro de recuperação. Teve um pastor que eu entrei em contato, ele falou, não, traz que eu vou receber ele aqui. E aí levamos este homem. Depois a gente
Eu fui convidado para levar uma palavra, nós recolhemos algumas ofertas, levamos, que até você estava presente também, esteve presente lá, levamos a palavra lá no centro de recuperação, né? E depois daquela experiência ali, eu fui orar ao Senhor, pelo Senhor que a gente havia levado para o centro de recuperação, por tudo que estava acontecendo ali. E eu me lembro assim, de sentir a presença de Deus muito forte. Eu só chorava, eu não conseguia nem orar direito, eu falava, Senhor, é isso que te agrada, Senhor? É isso que te agrada? Eu estava sentindo muito forte a presença de Deus. Então, é isso que Deus quer que a gente faça, né? Que a gente ame a Deus acima de todas as coisas e ame o próximo como a nós mesmos. A partir do momento que a gente se dedicar a ajudar o próximo, a levar a palavra, a levar um alimento para aquele que precisa, a ser pai dos órfãos, Deus vai responder com a sua presença, com a sua glória. Vamos sentir mais a presença de Deus. Às vezes a gente não sente tanto porque a gente não está agindo da maneira como Ele nos ensinou. Ide por todo mundo, pregar o evangelho, curai os enfermos, expulsai os demônios. Então Jesus nos ensinou a pensar no próximo, a amar o próximo e nos doar por eles. E quando a gente fizer isso, o Senhor vai estar nos enchendo da sua presença, nos enchendo com o Espírito Santo, nos capacitando, trazendo recursos para que a gente consiga realizar a obra que Ele deseja. Então, você que conhece alguém que precisa de ajuda, você que está assistindo a live ou que vai ver depois a live, você conhece alguém que precisa de ajuda, comece a agir em favor dessa pessoa, comece a se posicionar. Não precisa você ter todos os recursos, mas você conversa com outras pessoas, você ora primeiramente a Deus, pedindo para que Deus te dê sabedoria para agir nessa situação. E nós cremos que Deus vai usar pessoas para te ajudar nessa obra. E você vai ver o quanto que isso é importante, o quanto que Deus se agrada quando nós servimos uns aos outros. Então, minha irmã, eu estou muito feliz por esse testemunho. Testemunho muito abençoado. Tem Que... um tempinho ou já está terminando? Deixa eu ver. Não, tem um tempinho ainda. Pode falar, minha irmã. Então, deixa eu te falar. Eu estava lembrando aqui que eu lembro do que eu falei para o pastor lá, que quando a gente chorou lá que eu orei lá em Itajaí, que assim foi uma oração assim muito forte, né? Teve uma irmã aqui que também teve até, eu acho que não sei se é conhecida do pastor da época que estava aqui e que a gente ainda acompanha, que a irmã Eliane e o irmão Giovanni ainda acompanham até hoje, que é da nossa irmã Daiane. E eu lembro que a gente conheceu ela, eu conheci ela, né? E na aula quando eu fazia aula de motorista, e ela por causa de um relacionamento que o marido acabou abandonando ela, deixando ela com os 2 filhos, ela acabou tentando suicídio. E quando eu encontrei ela, eu encontrei tipo um dia após, tipo, eu tinha feito aula de motorista com ela, a gente conversava, e depois eu encontrei ela um dia muito magra, e aí eu conversei, ela me contou a história. E aí, numa semana depois, ia ter a gente ia fazer um retiro de mulheres, alguma coisa assim. E aí o Senhor me falou para me convidar ela, e eu convidei. E levei ela. E foi assim também, muita luta, tudo muita situação, mas ela foi. E quando chegou lá, ela deu testemunho dela que ela tinha tentado o suicídio um dia antes. Meu Deus. Ela tinha tentado tirar a sua vida. Se ela ouvir essa live, ela vai saber. E aí Deus usou a gente, ela foi para lá, e lá ela aceitou Jesus. Oh, Deus. E assim, muito tremendo. Ela aceitou Jesus e ali Deus começou uma nova história. Às vezes a gente acha que aceitar Jesus é bom, mudou, mas não, tem uma história. E ela aceitou Jesus, mas foi o começo. E Deus começou a trabalhar na vida dela. E cuidar dela. Cuidar dela. Hoje em dia, realmente, ela conheceu um outro moço, que ele também é uma bênção, que ele também teve uma situação de abandono pela esposa e que também tinha tentado suicídio. E ele disse que quando ele foi, porque o filho dele estava muito mal no hospital, com câncer, para morrer, e ele também tentou o suicídio. Ele disse que um dia chegou em casa, a mulher tinha ido embora, o filho doente no hospital. Ele sentou realmente, viu a casa vazia, foi lá para um canto e ia se matar. Ele fala isso pra gente, ele conta. Hoje a irmã Eliane e o Giovanni, eles acompanham, né? A gente está sempre com eles.
E ele disse que ia fazer isso. E aí, quando ele ia se matar, o telefone tocou e o filho falou do outro lado, pai, vem aqui que eu quero te ver. Sabe, bem fraquinho. E na hora ele conta pra gente que ele chorou. Largou o telefone, chorou, pediu perdão para Deus naquele momento e foi ver o filho. Então, Deus também uniu a história da Dai, né, com o Vink, que a gente chama. E os dois, eles estão, né, ela quer fazer as coisas tudo certo, pastor, sabe? O temor de Deus, assim, é isso que eu vejo no dia a dia. A caminhada, porque às vezes a gente acha, porque não, tá errado. Não! A gente, como servos, como cheio do Espírito Santo conduzido, a gente tem que buscar em Deus esse amor de Deus. É o amor de Deus. É a misericórdia de Deus e a gente tem que cuidar. E hoje ela está indo bem, sabe? Eles querem casar certinho, estão criando os 3 filhos. E foi uma nova história. Foi uma nova história também que Deus fez ali. E porque Deus usa os filhos, né? E foi bênção, está sendo bênção. Amém. O que a irmã Maria está falando ali é uma verdade. Vocês são bênçãos. Deus seja louvado. Vocês são bênçãos e Deus quer usar muito mais vocês, né? Na sua vida, a vida do pastor Giovanni, da irmã Eliane, para abençoar outras pessoas que precisam. Vocês têm esse coração evangelístico, pastoral, de cuidar, de ajudar. E é isso que o Senhor quer de todos nós, né? Então, eu saio dessa live muito edificado por todos esses testemunhos. E queria dizer para todos que estão assistindo e que vão assistir, que é isso que Deus deseja de nós, né? Que a gente ajude, que a gente abençoe. Esse é o chamado de Deus para nossas vidas. E o Senhor vai nos ajudar a cumprir aquilo que Ele tem, né? Aquilo que Ele tem nos colocado para fazer. Ele vai nos ajudar, Ele não vai deixar sozinho. Ele vai nos dar sabedoria, recursos. Bem assim. Então precisamos agir, né? E também essa live nos traz muito amor, né? Até também pelos nossos filhos. A gente precisa amar, assim como você está amando esse seu filho que você adotou, nós precisamos amar os nossos filhos também. Pessoas que são padrastos, madrastas, ame aquela criança que você, né? Agora que você casou, agora tem aí, e muitas vezes alguém casa e a pessoa tem um filho ali, se torna madrasta, padrasto. Ame aquela criança, não despreze, não trate mal, né? Seja um canal de bênção na vida dessa criança. Então, essa live é para nos conscientizar a amar e ajudar todos aqueles que precisam, porque é isso que o Senhor se agrada. Amém, minha irmã? Você tem mais alguma coisa para falar? Porque o tempo aqui já está bem em cima. Eu gostaria que você fizesse uma oração final, né? Agradecendo pela live e para que nós tenhamos esse sentimento que você teve pelo Andrei, que a gente tenha esse desejo de servir, de ajudar o próximo. Nos abençoe aí com uma oração para a gente estar fazendo encerramento. Amém, pastor. É bem assim mesmo. É o amor, né? É o amor de Deus, é viver o amor de Deus. Para quando a gente chegar lá no céu, né? A gente, né? Tá, né, com as nossas mãos cheias, mas disso, de almas, né? De pessoas, de vidas transformadas. Que tudo que Deus colocar na nossa mão, cada pessoa, cada alma, que a gente possa cuidar como Deus cuida da gente. Que a gente possa amar como Deus nos ama. É isso que a gente tem que fazer. É isso que a gente tem que procurar fazer. E que Deus abençoe realmente, que é através dessa live, como o pastor falou uma coisa muito importante ali. A gente sabe que às vezes tem situações que casamentos são desfeitos e a gente não está aqui, né, para ajudar, para falar nada, mas que amem seus filhos, sabe? Né, esse novo marido, essa nova esposa, mas que amem esses filhos, que aceitem, que não é só, né, não casem, não só o homem, só a mulher, mas que venha o filho também e que ame, que respeite esses filhos, que cuide, porque na verdade nós somos chamados, essas crianças, elas precisam da gente, né, dos adultos, para protegê-las, e aonde que muitas pessoas têm falhado, porque às vezes toca para o lado, eu não sou teu pai, eu não sou tua mãe, essa história, e acabo abrindo ali uma brecha para o mundo agir, para o diabo agir na vida dessas crianças. Então que a gente possa
amar verdadeiramente, assim, na condição, seja de pai, mãe verdadeiro, padrasto, madrasto, mas está ali cuidando, zelando, guardando essas crianças, protegendo e buscando em Deus, buscando em Deus, que tudo pode, que tudo faz, que tudo pode, tudo faz, que guarda, que abençoa, que ajuda a gente. Amém. Amém, minha irmã. Nos abençoe aí com uma oração, viu? Para a gente estar fazendo encerramento. Bênção demais essa live. Amém. Deus, em nome de Jesus, Pai, eu quero te agradecer por este momento. Obrigado, Jesus. Agradecer pela tua presença, pelo teu Espírito Santo, Deus, porque como eu falei, sem o teu Espírito Santo, nós não somos nada. É verdade. Não existe tanta bondade, nós somos mais guiados por nossas emoções e por nossos pensamentos e sentimentos, mas quando a gente dá ouvido à voz do Espírito Santo, tudo muda. É verdade. Então, o Espírito Santo tem poder para livrar pessoas, para guardar, para abençoar e para ajudar. Que essa live, Senhor, sirva para abençoar vidas, para ajudar pessoas, para alcançar vidas, para mudar histórias. Às vezes, pais e mães que não sabem o que fazer, que busquem Deus. Amém. Busquem Deus porque Ele vai ajudar. Deus, Ele não despreza ninguém. Quando a gente ora a Deus, quando a gente busca Deus, nunca vai estar ocupado que não possa nos ouvir. Ele vai ter sempre um tempo para a gente. Então, pai, mãe, que cada um venha estar buscando em Deus. Que eu, agora, neste momento, eu oro para que verdadeiramente o Espírito Santo transborde em cada coração, fale com pessoas. Sim, meu Deus. Faça com que pessoas retornem para a caminhada, sabe, firmes em Deus, buscando o que realmente interessa, o que realmente importa para Deus, que são vidas. Vidas que elas são preciosas para o Senhor. Então, que a gente possa realmente ser cheio do Espírito Santo e estender a mão e ajudar quem precisa. Aleluia, porque Deus muda tudo. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês, abençoe você, pastor Hélio, tua esposa, teu filho, que use grandemente vocês aí. Abençoe o bairro, a casa, supra as suas necessidades. Amém. Abençoe cada um da live, quem vai ouvir, quem vai assistir. Que Deus realmente, assim, fale ali o teu coração, que Ele está contigo, que Ele não te abandona e que Ele quer usar também você. Todos os dias, não é só uma vez ou outra, todos os dias. Todos os dias tem pessoas que choram, todos os dias tem pessoas que precisam. Então, que Deus te abençoe, grandemente te abençoe aí, pastor, teu novo ministério aí, que Deus te cubra de bênção, sabe? Cubra de bênção que a tua família aí, que vocês sejam grandemente usados por Deus aí para mudar vidas, para mudar histórias. Amém? Amém, amém, minha irmã. Queria te agradecer por ter aceitado o convite para a gente fazer essa live. Que o Senhor continue te abençoando. Que Deus te dê sabedoria para criar o Andrei na presença dele. Que o Senhor te livre de todo mal e te dê todos os recursos necessários para que você continue cuidando dele. Não só dele, mas de outras pessoas também, de outras famílias que precisam, né? De ajuda financeira, de uma palavra, de ajuda espiritual. Que Deus continue te usando grandemente para que o nome do Senhor seja anunciado. Para terminar, vou ler, né, o texto de Tiago, no capítulo 1, versículo 27. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Amém? Nós sejamos como o bom samaritano, que quando vê alguém necessitado, caído no chão, precisando de uma ajuda, a gente possa se mover e ajudar com aquilo que a gente tem. Que Deus nos abençoe grandemente. Que Deus te abençoe, você que participou da live, você que vai ver essa live através do YouTube, né, que vai ver depois. Eu vou assistir tudo de novo, porque eu quero ouvir com calma também. Mais calma, que quando a gente está fazendo a live, às vezes a gente presta atenção no comentário, numa coisa ou outra. Eu vou assistir tudo de novo. Eu quero ser ainda mais abençoado através desse testemunho da irmã Silvana. Obrigado a todos. Que Deus abençoe a todo mundo. Grande abraço e boa noite
Paz do Senhor Jesus. Tchau, minha Paz do irmã. Senhor. Tchau, Deus abençoe. Tchau.